Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Shema. E hoje eu estou em um lugar lindo, como vocês podem ver, para receber o nosso convidado especial de hoje. Quero mostrar para vocês um pouquinho da atividade que ele está fazendo nesse lugar lindo, nessa cidade maravilhosa onde ele tem as suas raízes. E E aí, aí, Jaque? tudo bem, Tudo, Ramon? obrigado pelo convite. Nossa, que delícia, né, gente? Aqui tô em casa, né? Tá em casa. Gente, esse é o nosso convidado. O Ramon, para quem não sabe, é um amigão meu e tá sendo um prazer receber ele no Shema. E vamos ali para contar um pouquinho mais dessa história, Ramon? Bora? Bora, só se for agora. Bora. Pessoal, sentamos aqui debaixo de uma sombrinha com esse lago lindo de fundo e vamos começar um pouquinho desse bate-papo. Bom, eu gostaria de saber, em relação à vida saudável, atividade física, sempre esteve incutido na sua rotina? Ou foi algum momento da sua vida que você teve esse despertar? Conta um pouquinho mais pra gente. Não, a atividade física não fazia presente na minha vida, não tinha nenhuma referência disso. Só que teve um momento que eu olhei pra mim, como eu tava, né, acima do peso, trabalhando demais. Eu beirei um burnout, realmente. Eu trabalhava com 2 celulares, eu falei: "Agora não dá". Tirei umas férias numa empresa que eu trabalhava, e aí comecei a atividade física, né. Um dia eu fui no box de crossfit, né, enfim, e não voltei, e aí eu falei: "Agora eu vou começar a correr". E comecei a correr na rua, sozinho, e aí, sem orientação ali, tava no auge, sei lá, de 115 quilos. E aí comecei, só comecei. E aí eu me apaixonei, então eu acho que hoje, esse ambiente ele traz pra mim muita paz, muita calmaria, e de fato é onde eu tive muitos aprendizados, né, realmente muitas coisas aconteceram no ambiente da corrida, na atividade física. Que legal, Mon. Você falou isso, né, sobre o ambiente. Eu acho que o ar livre, a natureza, ele sempre nos conecta, né, a Deus, né, é um momento pra gente refletir. E diante disso tudo, eu sei que você perdeu muito peso e eu gostaria que você falasse sobre, porque assim, começa ali no burnout, na necessidade, né, de descarregar essa energia, né, esses pensamentos, mas você acaba tendo esse retorno físico, o emagrecimento, né, essa mudança e transformação. Conta um pouquinho mais pra gente. Realmente, é total, hoje os benefícios pra mim, né, hoje é bônus um corpo melhor, hoje é bônus realmente, menos gordura, isso é bom, é saudável, isso é bônus, né, mas no princípio ali eu precisava de uma válvula de escape, para fugir daquele caos que estava dentro de mim, estava inflamado, estava desesperado, aquela coisa: "O que está acontecendo? Vou correr". E você sabe que para mim a corrida que legal, né, uma pergunta muito interessante que você me fez. Existem pessoas que correm para emagrecer, existem pessoas que correm para ter performance. E eu descobri, inclusive agora conversando com você, que na verdade eu estava correndo para fugir. E qual foi o resultado disso, né? Então não importa o porquê que eu estou correndo, comece a correr, né? Então ali 1 quilômetro, 2 quilômetros, hoje, sei lá, 10 quilômetros, enfim. Eu descobri que eu corria para fugir, só que eu não sabia do que até então. Que legal. Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante, e assim, já entrando um pouquinho nele, você que tá em casa, que de repente tem esse sentimento também, né, assim como o Ramon disse do burnout, de repente a ansiedade, até a depressão mesmo, eu já ouvi, psiquiatras falando sobre a atividade física, ela traz cura pra nossa vida, né. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha realmente esse cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, e tudo isso reflete na nossa vida pra melhor, né, Mon? Reflete de certo reflete tanto que hoje quando eu olho pra mim, sei lá, alguns anos atrás, eu falo: "Quem era essa pessoa?", né. E aí tem a questão inclusive do psicológico, porque em alguns momentos eu olhava pra mim e eu não me reconhecia mais. Porque a atividade física me trouxe muitos benefícios, só que algumas coisas eu falei: "O que tá acontecendo?", né, eu deixei de me reconhecer, porque emagreci e tantas outras coisas, né, que é distorção de imagem. E é algo que a gente trabalha, é algo que eu trabalho muito sério, distorção de imagem. E, enfim, mas, hoje eu me sinto literalmente livre. Então, a atividade física, sem contar que quando você faz atividade física, você começa a se conectar com pessoas mais saudáveis, pessoas mais felizes, pessoas que estão em busca de algo bom, que nada mais é que Sim. atividade física. E aí a gente fala sobre o poder da comunidade, da ajuda, por exemplo, no box do CrossFit tem a comunidade, né, no grupo de corrida, em tantos outros, né, esportes tem a sua comunidade ali, você encontra, e isso faz total diferença. Isso é muito interessante, né. Hoje eu estava conversando com uma amiga, exatamente sobre isso.
até assim, voltando um pouquinho para a mulher, essa questão da maternidade, onde a gente vive o puerpério ali de forma intensa, inteiramente para a criança, e aí chega um momento que você se distancia, assim como você teve essa distorção de imagem, nós mulheres muitas vezes passamos por isso, né? E eu falei para ela, eu parei para pensar e falei, o que eu preciso fazer? Eu tô distante de mim, a minha cabeça tá meio bagunçada, vou começar a fazer tênis, vou fazer musculação. E aí eu voltei à atividade física, e a atividade física, ela devolve a gente pra gente, né? Meio redundante o que eu falei, mas de fato isso é uma verdade. É porque a atividade física é você e o seu corpo. Então, assim, é você se priorizando, é você por você, é você no seu limite. Cara, não tem algo mais incrível do que, de fato, a atividade física, que, meu, até onde você vai, até onde você consegue. E aí é uma batalha, luta, entre você e seu corpo e a sua mente, você e seu corpo e a sua mente. Então, existe um mix ali. Mon, são 13 anos de amizade, né? E é justamente, gente, por isso que eu chamo ele de Mon. O nome dele é Ramon, mas, né, é o apelido que eu dei. E é notório a sua transformação nesses anos, física, profissional, sentimental. E eu gostaria, assim, de saber de você, além da atividade física, né, que nós falamos agora sobre, o que mais você faz que te traz bem-estar? O que você diria para as pessoas de casa, assim, qual conselho, né? Eu sei que com toda essa transformação que você teve, foram muitos quilos perdidos, você pode até falar para nós quantos quilos foram, e falar um pouquinho disso, o que mais te traz bem-estar, o que mais faz parte da sua rotina que transformou a sua vida? O básico já que ele funciona. Eu sempre aprendi com meus amigos, né, que mentores, né, para me ajudar na jornada de perder quilo. Foram 30 quilos. Gente, é muita coisa. E esses 30 quilos, eles vinham... eram muitas camadas, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Hoje, basicamente, eu amo esporte. No geral, esporte. Então amanhã, se tiver um jiu-jitsu, eu vou querer fazer jiu-jitsu. Um muay thai, eu vou querer fazer muay thai. Um boxe, tênis, yoga. Então eu amo o esporte, eu amo estar com o corpo em movimento. Isso é o primeiro ponto, né? E aí depois eu defini quais são os meus inegociáveis. Então, por exemplo, hoje, pra mim é inegociável fazer uma musculação. E não porque eu quero ter um corpo só bonito, tá? Porque isso é legal. Mas porque eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ser um velho que eu não preciso de pessoas me carregando, né? Ok. E a alimentação? Não, de verdade. Então é assim, o básico bem feito. Comida de verdade, suplementação, muita água e não negociar, porque tem dia que eu não quero treinar. Mas aí, sabe o que acontece? Lembra que eu falei que tenho meus amigos do grupo de atividade física? Sim, o estímulo. O estímulo, porque a gente faz parte de comunidade. E então a gente tem que cumprir o checklist. Então, um vai ajudando o outro. Então, é um combo de muitas coisas, dá pra entender? Então, não é uma coisa só. Só que a única coisa que eu tenho que fazer todos os dias é tomar decisão. É a única coisa que só depende de mim, é a decisão. Então, só hoje eu decido. Só hoje eu decido. E aí a gente vai vindo. Dá pra focar no longo prazo? É legal, mas eu foco no hoje. Sim. Porque múltiplas repetições de bons hábitos me trouxe aqui 30 quilos a menos. Acho que faz toda a diferença isso. Gente, 30 quilos a menos, é incrível. E de verdade, assim, é muito legal. Eu que acompanho o Ramon há tanto tempo, assim, é muito bacana ver a transformação, não só corporal, porque eu acho que isso mexe também, eleva a nossa autoestima, traz mais segurança, mas assim, ter saúde é fundamental para nós, né? E depois dos 30, mais ainda, né? Não, depois dos 30, as mulheres sentem mais, eu sei disso. Mas todo mundo, depois dos 30 anos, começa um processo de sarcopenia, que é a perda de massa magra no corpo. Isso é real, né? Então eu não quero. Colágeno, é um negócio, gente. Mas uma coisa muito interessante, né? Eu sei que o programa basicamente tem uma audiência muito boa feminina. E aí qual que é a mensagem que eu deixaria para as mulheres, né? Incentivem os seus maridos. Ajudem-os, né? A Dayana, minha esposa, ela fazia o quê? Ela arrumava minha mala, ela arrumava minha marmitinha, me ajudava em tudo, entendeu? Então, era uma parte de incentivo. Então, acho que isso faz toda a diferença. Então, mulheres, se vocês querem que seus maridos percam 2 quilos, incentive ele. Concordo. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se você fizer, também é mais provável que ele te siga. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final dessa primeira parte do programa. O Ramon está indo para o estúdio concluir, né, essa entrevista. Ele tem muito para falar, tem muito para nos ensinar. O Ramon é uma pessoa assim que tem muito conhecimento, inteligência, experiência, testemunho de vida, e eu tenho certeza que ele vai te edificar com a tua história. Então é isso, sogra. Agora é com você. Nora,
Que história linda! E vocês viram, pessoal, quem é o nosso convidado hoje? Mas eu não posso deixar de falar, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o programa Shema e eu já quero chamar o nosso convidado. E na verdade, uma dúvida: é pastor Ramon Moraes ou Ramon Marques? É isso aí, Bispa. Muito bem-vindo! Eu que agradeço por esse convite maravilhoso. Estou honrado hoje de estar aqui com vocês e poder realmente contribuir de alguma forma, né, com esse projeto tão lindo, tão maravilhoso que vem do coração de Deus. Amém. Fica à vontade. E, gente, hoje nós quisemos trazer o pastor Ramon porque ele tem uma história muito incrível. E eu tenho certeza que você vai amar essa história de hoje. Vocês já viram na externa com a Jaque que houve toda uma transformação, né? Mas nós vamos agora falar da história dele, dessa questão do Marques Moraes, que a gente não entendeu direito, né? Fala pra mim, como Bora assim? É muito legal quando a gente fala dessa transição de nome, porque é recente, né? Deus, ele restaurou a minha paternidade, então começa por aí. E vinha no nome, né? Eu amo meu nome é Ramon Moraes Marques, né? O Moraes é o nome da família da minha mãe e o Marques da parte paterna, né? Do meu pai. E eu nunca aceitei o Marques, por diversos motivos, eu não gostava disso. Até que, um ano, eu estava dentro de uma sala de treinamento, isso é muito legal, o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre o nome que eu carregava, né? E a gente sabe que Deus, ele tem coisas com os nossos Sim. nomes, né? Deus escolheu meu nome. Obviamente, às vezes é minha mãe, é minha avó, alguém assim. Não, mas foi o próprio Deus. E naquele momento, eu estava fazendo uma atividade e o Moraes não encaixava. Eu trabalho basicamente com algumas vertentes do marketing. E aí eu estava fazendo um exercício e aí coloquei lá Marques, marketing. E aí caiu uma ficha real. O próprio Espírito Santo de Deus me disse: eu quero restaurar a tua paternidade e eu quero começar pelo teu nome. Uau! E aí eu tive essa mudança. Então hoje Ramon Marques, eu continuo Ramon Moraes Marques, mas eu me intitulo como Ramon Marques, porque o próprio Deus restaurou essa parte. E aí quando a gente vai para a Bíblia, todas as vezes que Deus teve encontro com homens, ele mudava o quê? O nome. Sim, isso é muito forte. E aí fechou isso. E assim, pastor, foi muito interessante nós já começarmos essa nossa conversa falando de paternidade, porque é algo que eu gostaria que você falasse sobre. Porque eu sei que você passou por uma situação na sua infância, teve todo um trauma, e eu queria saber, né, o que você pode nos contar a respeito disso e já te perguntar como foi essa situação com Deus, Show. né? Se houve um confronto de relacionamento com Deus por conta disso, porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas como assim? Ele é pai. Um pai não pode permitir isso na vida do filho. Então Deus não é pai. Houve esse confronto de paternidade com o Senhor? É muito legal falar disso, né? Então, o que aconteceu, né? Vamos para mim contextualizar. Com Deus eu não tive muitos embates, Bispa. Porque eu sempre entendi que Deus estava cuidando de mim. Mas por que cuidando, né? Ali, por volta de, acho que meus 9 ou 10 anos, o que aconteceu? Eu sofri um trauma muito grande e eu sofri um abuso sexual, né? E isso trouxe marcas profundas, né? E abuso esse que percorreu aí por até, sei lá, meus 19, 20 anos, né? E então isso foi muito grave. Só que aquele momento, né? Hoje eu tenho 32 anos. Imagina um menino de 10 anos. Não sabe lidar com isso, não tem mínima estrutura, o mundo era completamente diferente, né? A minha família jamais saberia lidar com isso, imagina, uma criança, enfim. Isso é muito sério, né? Porque um dos traços de um abusador é realmente fazer toda uma manipulação emocional, enfim. E quando aconteceu isso, e eu vou usar a palavra interessante, foi que eu me apeguei a Deus. Então, tinha uma irmã na rua, uma auxiliadora, uma bênção, ela levava as pessoas, os jovens, as crianças, ou para um culto na casa dela, ou para a igreja, né? E aí eu conheci Jesus ali, né? Inclusive foi isso que trouxe Jesus para dentro do meu lar, né? Então um trauma, olha só que legal, uma vizinha ministrando a palavra, né? Fazendo o trabalho de evangelização ali, né? De evangelismo, e pronto. E aí eu sempre tive clareza que Deus cuidava de mim.
Porque desde pequeno eu entendi, Deus estava cuidando de mim. Eu não podia contar para ninguém, eu não podia pedir socorro. Ainda que uma criança pede socorro, só que os pais não conseguem às vezes administrar ali, porque tá trabalhando, tá correndo atrás. Né? Essa é a ideia. E com Deus nunca tive esse conflito. Mas eu tive esse conflito interno com meu pai, que eu só fui descobrir recente. Mas por que aconteceu, bispo? Isso aqui fala muito louco. Eu descobri isso recente, tá? Faz mais ou menos 1 ano, eu estava dentro de uma sala de treinamento, foi surreal, e estava tendo uma atividade, e aí eu consegui acessar uma memória. No dia que eu sofri meu abuso, o cérebro, ele busca justificativas, sempre. Sim. O cérebro ele busca justificativas para dar um porquê do que aquilo está acontecendo. E qual que foi a justificativa que o meu cérebro encontrou? Olha só que loucura. O seu pai não estava lá. Meu pai não tinha culpa do que estava me acontecendo, né? Ninguém tinha culpa. Era uma situação do acaso, né? Enfim, maligno, obviamente. Mas o meu cérebro buscou. O seu pai não estava lá. O que aconteceu? Eu senti o abandono do meu pai. Meu pai não me abandonou. Meu pai físico não me abandonou. Mas a mente, ela não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Porque se a mente viu, acabou, aconteceu. E então, qual que foi o significado que eu comecei a dar pro meu pai? Ainda menino, ele não estava lá. Ele te abandonou. Então eu cresci dos meus 10 anos até os meus... Gente, casei, fui carregando isso daqui. Eu e meu pai tinha um bom relacionamento depois, porque altos e baixos, enfim. Só que não era sobre meu pai. Era sobre eu entender aqui. E eu só entendi essa restauração quando eu fui pros pés do meu pai, que é Cristo. Dentro de uma sala de treinamento, olha só, não foi dentro de uma igreja, bispo. Foi numa sala de treinamento, onde eu abri meu coração e Deus restaurou a paternidade. Então hoje, por exemplo, meu relacionamento com meu pai é 10 de 10, porque meu pai nunca me abandonou. Sim. E Deus também nunca me abandonou. Muito pelo contrário. Deus, durante toda essa trajetória, foi colocando sonhos dentro de mim para que me mantivesse em pé. Então eu vejo hoje muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus. Sim. Bispo, eu costumo falar que é uma decisão se relacionar com Deus. Eu decido estar aqui. Se você me convida, eu decido. Eu decido falar com um amigo. É tudo eu decido. E é a mesma coisa. Eu decidi sempre me relacionar com Deus. Ainda que por muito tempo, de maneira superficial, eu estava me relacionando. Eu tinha Deus às vezes como um colega, mas Ele estava cuidando de mim. Então é um pouquinho sobre isso. Que incrível, né? Porque muitas vezes nós ouvimos falar a respeito de abuso e hoje, infelizmente, né, num número assim surreal. Nós temos inclusive um projeto que é o Eu Tenho Voz. E esse projeto nós vamos até a escola e falamos para as crianças: ei, você tem voz. Você precisa falar, você precisa buscar alguém para contar. O problema é que muitas vezes procura alguém da família que não dá crédito, que não foi o seu caso. Mas é interessante você falar disso porque normalmente as pessoas elas jogam a culpa em Deus. Sim. Com você foi totalmente o contrário e isso é muito legal. E é isso que as pessoas elas precisam tentar entender, né? Porque Deus não teve culpa. Não. Né? E aí, tipo, por que Deus? Por quê? Então nós vemos muitas pessoas hoje, pastor, com problemas de paternidade, não conseguem enxergar Deus como pai. Não conseguem. E interessante que você foi com o seu pai, mas glória a Deus que o Senhor trouxe assim, uma restauração dentro da sua casa, né? A gente sabe que você passou por grandes desafios, e por grandes decisões, por muitas mudanças, né? Por todos esses anos, meu Deus, sempre assim, ó. Realmente você é aquela pessoa que virei o ciclo, mudei o ciclo, aquela coisa de estar sempre, né, em transformação. E eu acredito que agora você encontrou, porque você restaurou a paternidade, não com Deus, porque com Deus estava tudo bem, mas com o seu pai. Que incrível! É exatamente isso. O que Deus ele sempre quis? Ramon, eu quero restaurar a sua paternidade com o teu pai físico. E glória a Deus que eu tinha meu pai físico vivo. Glória a Deus. Então assim, eu honro muito meu pai, ele é um homem de Deus, é um homem que eu tenho como referência de trabalho, etc. Só que se eu com o meu pai físico não tenho tudo muito alinhado, humanamente falando, espiritualmente falando, seria impossível eu ter um melhor relacionamento com Deus. Não tem como. A minha vida mudou em 1 ano.
quando eu comecei a ouvir exatamente para onde Deus queria que eu fosse. Ah, irmão, mas por isso parece tão óbvio. Na igreja prega-se sobre isso. Você tem sala de gabinete, mas não é, bispa, sobre alguém falando. É você sentir. Eu me permiti sentir. É outra coisa. Então, quantos gabinetes, né, a senhora já fez, sala pastoral, quantos aconselhamentos, quantas coisas a gente já ouviu, quantos podcasts nós já ouvimos, quantas pregações, isso realmente vai só nos nutrindo. Sim. E isso foi diferencial na minha vida. Eu sempre fui me Nutrição, nutrindo. isso. Mas a decisão era minha, de restaurar algo. Então, assim, Deus, ele sempre esteve ali. E aí, mas ressignificou completamente, inclusive a minha paternidade com Deus. Por quê? Meu filho, se eu me resolvo com você, aqui, bispa, se a gente não tem problema aqui, isso daqui, ó, porque o relacionamento da cruz é horizontal e depois, ó, vertical. Sim, e aí vertical. as coisas começam a acontecer. E aí a gente vê, olha a minha vida e fala, nossa, não é 360, né? Porque 360 volta pro mesmo lugar. Então foi uns 180 graus. E hoje eu louvo muito, muito a Deus, assim. E foi rápido, tá, bispa? Essa virada de chave. Foi 1 ano. Uau. Na verdade, nem 1 ano, foram poucos meses. Eu sei exatamente como que Deus me respondeu. Porque eu, particularmente, eu começo a fazer perguntas para Deus. Perguntas. Eu pego um caderno e começo a escrever perguntas. E Deus responde. Que incrível. E Deus responde. E sabe que eu estava ministrando uma pessoa esses dias e eu falei com ela a respeito da oração. Que a oração é você orar, mas também ter uma ação. Muitas vezes, essa ação é ficar onde você está. Isso. Muitas vezes essa ação é ficar em silêncio. Outras vezes essa ação é ir a caminho, em busca daquilo que você precisa. Mas é o orar e ter uma ação, independente de qual seja. Mas aí que tá, qual é a ação? A ação, ela só vem se você só vai entender se você tiver intimidade. Sim. E sensibilidade. Sim. Porque nós vemos muitas pessoas na igreja, até a Jaque falou com a gente no nosso primeiro programa, né, que ela perdeu tempo na igreja. E para quem não entendeu, não é que ela perdeu tempo de estar na igreja, mas não, ela perdeu tempo porque ela estava e não entendeu, não deu aquele start como ela teve, né, no retiro. E nesse tempo novo que ela tem vivido com Deus. Então é sobre isso. Às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida, mas não é para nos destruir. Na verdade, é aquilo que estão usando muito hoje, né? Aquilo que não te mata, te fortalece. Total. Mas eu acrescento algo ainda. Aquilo que não te matou, te fortaleceu. Total. E te ajuda a ajudar pessoas, porque é sobre isso. É total. É sobre isso. Hoje você está falando aqui e pessoas que não sabiam dessa situação vão ouvir, vão se identificar com a situação e de repente tem alguém passando por isso, tá ali culpando Deus, culpando o pai, culpando a mãe, quando na verdade não é sobre isso. Não é. Sabe, muito legal. E eu falo, Ramon, você tá maluco de falar que isso é muito legal? Sim, é muito legal. Porque talvez outra pessoa não aguentaria passar pelo que eu passei. Sim. E eu aguentei, eu resisti sozinho, em real, era sozinho. Eu lembro que tinha dias assim que eu tava de lacerar a alma, né, de uma criança e tudo mais. Né? Imagina, uma mãe que tem um filho hoje de 10 anos, ela tem netos novos, né? Então a gente não consegue entender de fato. Mas eu falo hoje com alegria, que, sei lá, eu lembro exatamente que eu tinha um pijama que minha bisavó tinha me dado, e esses dias de tristeza na alma, eu lembro que eu peguei uma cadeira, fiquei sentado assim na porta da casa onde eu morava com os meus pais, eu fiquei lá, sei lá, acho que o dia inteiro eu fiquei sentado. Eu sentia uma tristeza na alma, mas ao mesmo tempo que eu sentia uma tristeza, eu sentia um consolo de Deus, e eu não sabia que era Deus, mas eu sempre falei, Deus tá comigo. Um menininho ali, bombinho, minha mãe até brincava, quem me conheceu pequeno era meio sonso, eu não falava, eu não era uma pessoa que me comunicava, isso foi sendo desenvolvido, inclusive pela decisão. Não foi fácil. Eu hoje estar aqui falando, foi muito treino. Às vezes as pessoas falam, Ramon é fácil. Não, gente, nunca foi fácil. Foi muito treino. E aí, o que eu falo que é legal? Porque, glória a Deus que isso me aconteceu. E aí, Deus, ele nunca perde. Nunca. Né? E aí teve uma pregação, e acho que não sei se foi a senhora que trouxe, em muitos anos, né? São 2 pregações que a senhora já trouxe. Uma pregação específica, eu estava lembrando, que a senhora trouxe no começo da restituição, que é sobre o luzeiro.
A senhora lembra dessa pregação? Sim, lembro. E aí eu entendi que hoje eu sou um luzeiro. E também teve uma outra pregação que Deus não joga dados. Dardos, né? Dados. Deus não joga, né? Então, Sim. porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E Deus dá histórias para pessoas específicas. E aí eu entendo que hoje essa é a minha história. E eu entendo também que Deus ele quer usar isso como um cenário de transformação para a humanidade. Isso. Né? Porque quando a gente fala na mídia, tem muita gente falando sobre abuso e tudo mais, e é importante essas vozes. Mas e no meu bairro? E na minha comunidade local, de onde eu saí? E na minha família? Né? E quem está próximo de mim? Né? Porque a mídia é meio distante, né? Sim. Mas aqui a gente, né? E aí, o que eu faço? Né? Glória a Deus que isso me aconteceu. E aí só foi desgraceira dentro disso tudo, mas glória a Deus, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Superabunda a Essa palavra, ela é uma palavra que me dá tanta alegria, porque a consequência do abuso sexual por uma criança, né? Então assim, ó, qual que foi o meu cenário, o meu contexto, Bispa? Então eu nasci, né, meus pais são uma bênção, mas meu pai era usuário de drogas, trabalhador pra caramba, minha mãe era funcionária doméstica, né? Então eu vim dessa realidade, muito simples, muito humilde, né? Então, e aí caótico, né? Um pai usuário de drogas, com bebida, obviamente que ele vai ser ausente na parte do olhar. Minha mãe tinha que trabalhar, lutadora, né? Guerreira. Então, eu não tinha referência familiar. Aí eu não tinha referência paterna nessa parte de estrutura familiar. E aí eu não tinha referência masculina. E aí o que aconteceu? E aí o diabo ele sempre tá sondando, né? Então ele viu uma brecha. E aí eu era um menininho muito tímido, minha mãe fala, muito bombonzinho. E aí começa o quê? As vozes das pessoas. Ah, é menininha, é bichinha, é viado. Minha família era muito machista, né? Mineiro, meu avô, essas coisas todas. Então sempre eu cresci ouvindo isso, né? Eu cresci ouvindo isso. Então, aí você fala, será que eu sou isso? Será que eu sou isso? Então a vida inteira foi isso. Xingando, apontamento. Aí você vai pra escola. Mas xingamento, apontamento, né? Que é bullying, né? Sim, enfim, mas a bullying. gente resistia bem, tá? A gente resistia bem. E aí as coisas foram crescendo. E aí tem uma hora que a identidade fica deturpada. Eu não sabia se eu gostava de homem ou se eu gostava de mulher. Na verdade, isso fez... não foi uma mulher que me abusou, foi um homem. Então o que eu tinha ali? Eu tinha essa referência. E comigo foi muito agravante, né? Porque essa pessoa que me abusava, né? Ela me colocava, me expunha de diversas formas com outras pessoas. E foi muito pesado isso. E aí eu fiquei, cara, é isso? Mas, muito louco. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui pro monte orar. Não sei, fui pro monte, glória a Deus pelo monte. Inclusive a gente vai falar de monte daqui a pouco, olha só. E aí eu lembro que eu fiz uma oração nesse monte. E a oração era, eu vivia um cenário conturbado, de desgraceira. Eu falei, Senhor, abençoa a minha esposa, com 15 anos. Abençoa os meus filhos. E acabou. Foi essa oração. Bispa, foi essa oração que me trouxe até o dia de hoje. Uau. Eu tenho certeza absoluta, me emociona. Porque foi essa oração, porque alguém acreditou. Me levou pro monte. Não sei, minha mãe não estava lá, meu pai não estava lá. Mas alguém me levou pro monte. E aí, Deus, ele não esquece as nossas orações. Ele não esquece real. Aí eu orei. E aí, continuei vivendo aquela vida. É uma vida muito difícil, é uma vida de escravidão, né? Aí fui pra faculdade. A faculdade é uma vida de escravidão sexual. É um ambiente muito pesado. E até que, então, aí eu tive as pessoas que me acolheram, né? Como família. A sua família foi uma família que me acolheu como família, como uma mãe, como um pai. Meus pais eram maravilhosos, mas eles faziam o que podia fazer. Como que um menino de 17, agora 18 anos, consegue contar isso pros pais? Não sabia contar. Eu vim contar isso pros meus pais no ano passado, com 31 anos de idade. Porque eu não sabia como que eles iam receber. Não era mais sobre eu, mas era sobre eles. Sim. Entende? E aí, mas eu fui muito bem assistido, mas eu nunca expus. Mas as pessoas sabiam que aconteceu alguma coisa de errado, né? E aí Deus foi curando, Deus foi tratando. Eu recebi oportunidades, por exemplo, na sua igreja, eu recebi uma oportunidade que outra igreja não tinha me dado, que eu passei por diversas igrejas. Igrejas tradicionais, igrejas grandes, igrejas pequenas, e nenhum pastor nunca me abraçou como assim, ó, tem uma história aqui. Nenhum pastor, eu falo hoje, nenhum pastor abraçou a minha história, bispo. E eu já tive muitos pastores, nenhum, até os meus 32 anos de idade. Os únicos pastores que abraçaram a minha história foi a senhora e sua esposa, e o apóstolo. E eu louvo muito a Deus por isso, porque foi esse tempo que Deus separou para nós, né? E aí eu saí da faculdade, e aí
Falei, agora eu só preciso ser crente. Porque eu não aguentava ser crente de final de semana e durante a semana aquele desafio, né? Imoralidade sexual. Porque imoralidade sexual é uma fraqueza e a gente não pode julgar essas pessoas. É uma fraqueza. Por diversos motivos. Ele é imoral sexualmente porque olha o que me aconteceu. Eu não tinha outro pra onde ir. Era isso que eu tinha nas minhas mãos, na minha vida. Essa é a minha realidade. E aí o que aconteceu? Saí da faculdade e até teve uma brincadeira, né? Porque meu pai achou um absurdo eu sair da faculdade. E aí, olha só como Deus usa as coisas, né? O R.R. Soares tava passando na nossa casa de 2 cômodos, meu pai brigando porque eu saí da faculdade. E o R.R. Soares falou na televisão, e se seu filho quiser sair da faculdade, tudo bem, porque buscar primeiro o reino de Deus e depois da faculdade. Deus usou o R.R. Soares para falar com meu pai. E aí minha mãe, tá vendo? Olha aí. E aí eu saí da faculdade, e aí foi nesse momento que eu comecei a me dedicar somente pra igreja e pro trabalho. Igreja e trabalho. E aí foi onde eu conheci a Dayana. Na verdade, eu já conhecia a Dayana como colegas de bairro, mas foi aonde Deus nos revelou um para o outro. É isso, né? Deus estava me guardando e Deus estava guardando a Dayana. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer. Aí com 21 anos, mais ou menos. Na verdade, quando você chegou na igreja, foi assim muito forte. Eu me lembro, porque nós subimos, a igreja ainda era lá em cima, né? Nós subimos e a gente se abraçou e eu orei por você. E naquele momento o Senhor me falou algo, né? Ele falou que tinha algo, mas eu não conseguia falar, né? Eu não podia falar, eu só podia abraçar e orar. E o Senhor, ele falava para mim, acredita na história, né? E é muito incrível porque até os dias de hoje, o pastor Ramon já não é mais do nosso ministério, mas as poucas vezes que a gente se encontra, porque você já não mora mais por aqui, mas são sempre momentos específicos. É incrível. Eu me lembro uma vez que na igreja, inclusive a pastora Dayana, tua esposa, eu tinha uma situação, né? E eu precisava muito de uma resposta de Deus. O Senhor já havia falado com meu esposo, mas eu precisava que Deus falasse comigo. E eu estava muito relutante, quero estar na igreja que nós estamos hoje, né, no local que nós estamos hoje. E eu chamei as meninas e falei, meninas, eu preciso orar, vamos orar por uma semana, vamos buscar a Deus, enfim, jejuar. E eu me lembro que no último dia, num domingo, eu ia ministrar. Eu tenho essa foto, eu tenho a foto desse dia. Deus usou você para me dar uma resposta. E naquele momento, o Senhor trouxe paz no meu coração. Então, assim, são muitas histórias, na verdade, que nós temos, né, assim, de um relacionamento, assim, de mãe e filho mesmo, Sim. né, de muito amor, de muito carinho. E eu queria chegar nessa parte, né, porque a sua vida, pastor, ela tem muitas, eu não vou dizer altos e baixos, não, eu vou dizer muitos booms, vamos dizer assim, muitos booms, né? Nossa, de repente você tá ali pensando, aí vão fazer não sei o que vai acontecer, dali a pouco, bum, faz assim e explode algo assim e Deus faz algo maravilhoso. E nisso, eu quero falar a respeito da sua esposa, né? A pastora Dayana, porque nós torcíamos por esse relacionamento. Quando nós nos demos conta, né, que um estava ali meio que observando o outro e alguma coisa assim, a gente já ficou, mas nós não chegamos em um casamento, a nossa mente ainda não tinha, né? Mas assim, o amor, o carinho que nós tínhamos por vocês dois, e nós olhávamos assim, é a tampa e a panela, porque um foi feito pro outro ali, era uma coisa assim muito legal. E vocês tiveram muitos momentos especiais, e um dos momentos especiais que nós tivemos assim o prazer de participar foi do casamento de vocês. Sim. Que por sinal foi lindo e emocionante. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse relacionamento, sobre esse casamento, porque na verdade, com tudo isso, todo esse contexto, tudo isso que você passou, trauma, te gerou tanta situação, de repente agora Deus traz alguém, né, para ser não só sua esposa, mas a sua amiga, sua companheira, sua confidente, uma pessoa que ia cuidar de você e você cuidar dela. Sim. Então, Deus é pai, você tinha o seu pai, mas agora o Senhor estava te dando uma família. Sim.
quando você podia imaginar, dentro de tudo que você passou, que você ainda ia ter uma família. É muito louco isso. A gente entende que realmente, para grandes histórias, Deus tem grandes pessoas, né? Então, assim, eu até, recentemente, quando eu tenho a oportunidade de honrar a Dayana, eu faço isso realmente, porque eu só sou quem eu sou por conta da Dayana, né? E tinha que ser dessa forma. Isso, inclusive, eu já levei até para terapia muitos anos atrás, né? Porque eu projetava um perfil de mulher, só que não podia ser. Porque realmente, para cuidar da minha história, para cuidar de mim, para cuidar dos bastidores emocionais, tinha que ser uma mulher como a Dayana, uma mulher de oração, uma mulher de origem humilde, simples, com raízes, né? Meus sogros, eu os honro também, são de raízes de muita oração, né? Gente, Deus é amor, tá lá, tá orando até agora. Né? Eles têm estoque de oração, você já sabe, né? Se eles não orarem... Graças a Deus, são nossos intercessores. Se eles não orarem, gente, eu tô brincando, né? Mas se eles não orarem por 2 dias, tá tudo bem. Eles têm essa licença poética pra não fazer oração hoje e amanhã. Mas o que acontece? Eu sempre tive uma certeza. A mulher que eu namorasse seria a mulher que eu iria me casar. Essa é a certeza. Gente, isso porque eu não me relacionava com mulheres. Então, a mulher que eu escolhesse ia ser a mulher que eu ia me casar, né? Sim. Imagina. E aí foi muito legal, porque primeiro, eu e Dayana, nós nos olhamos como colegas, nos olhamos como amigos e pegamos uma boa amizade, passávamos horas e horas conversando sobre Deus. A senhora lembra disso, né? Ficávamos até de manhã falando sobre Deus. Isso que legal. Desenvolvemos um relacionamento. Começamos a conversar por SMS, né? Porque naquela época não era o WhatsApp. Sim. E aí chegou um dia 30 de junho de 2013. Eu lembro a data. Eu pedi a Dayana em namoro. Com uma caixinha de chocolate da Cacau Show. Oi, você quer namorar comigo? Na casa de uns amigos. E aí ela falou, sim. Aí eu dei um beijinho, acabou. Começamos a namorar. E aí começou, né? Namoro. Nunca tinha namorado uma menina. Não sabia, né? Como que funcionava, né? E aí ficamos 3 meses sem dar um beijo. Aí eu falei, não é normal isso? Mas eu falei, não sei como que é. Gente, parece bobo, né? Mas não sei. Pai, ensinem seus filhos, em nome de Jesus. Não dá um beijo, mas ensinem realmente como tratar uma mulher e tudo mais. E aí, porque nós temos muitos pais omissos. É surreal. Que aí, você fala sobre masculinidade. O que eu vejo de pais extremamente homens, mas que são omissos com seus filhos, não ensina como tratar uma mulher, não ensina nada. Não uma criança, né? A criança também, mas assim, no adolescente, não ensina que o menino ali, bispa, vai começar a ter desejos, vai começar, é uma questão hormonal, passar por essa transição, puberdade. Os pais são omissos e não ensinam. E aí quem tem que ensinar? As mães. Coitada das mães. Aí cresce um adulto disfuncional, e aí a culpa é de quem? Da mãe. E aí o pai, tá vendo, filho? Enfim, mas vamos voltar aqui. É uma loucura. E aí ficamos ali, não nos beijávamos. Com 3 meses, Dayana orou, porque daí na hora. Pronto. E aí Deus falou com Dayana. E aí, eu pesquisando na internet, não sei o que, eu achei um artigo. E o nome do artigo era sobre o beijo, sobre a troca de saliva, DNA, que eu achei interessante, eu gosto de ler. No final desse artigo tinha um livro. Compre este livro, o nome do livro. Agora sim, o noivo pode beijar a noiva. Mandei pra Dayana, ela falou, nossa, eu tava orando sobre isso e tal. Compramos o livro. E o livro era uma história de um casal que decidiu namorar por corte. Você que não sabe o que é namorar por corte... Incrível. É algo que você não tem relacionamento físico com a pessoa, nem de beijo, nem de nada. É como se a bispa estivesse aqui, tivesse uma pessoa aqui e aqui, esse é o nosso relacionamento. E aí nós namoramos assim. Era algo muito novo, ninguém sabia o que era aquilo, mas nós lemos na história que o casal ouviu a voz do Espírito Santo. E por eles terem ouvido a voz do Espírito Santo, em decidir não se beijar, não fazer relação sexual antes do casamento, Deus abençoou. E aí nós fechamos um pacto, eu e a Dayana, e o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus falou conosco. Isso é muito lindo. Olha o cuidado. E aí, as coisas foram acontecendo, e aí nós já marcamos a data do casamento, porque eu já tinha clareza. No primeiro dia que eu pedi a Dayana em namoro, eu já sabia que eu ia casar com ela. Ponto final. E aí é uma coisa muito interessante. Quem não investe no recrutamento vai ter que investir depois para recuperar. Entendeu? Então, assim, nós tínhamos estoque de oração, nós tínhamos... É muito antes, tudo antes, tudo antes. E é real. Se você homem, se você mulher, não investiu tempo de oração no recrutamento, quando eu falo recrutamento, conhecer, né? Então, assim, eu pedi a Dayana em namoro depois de muito tempo de oração, de amizade. Eu já estava falando com Deus, e aí e tal, enfim.
Decidimos nos casar, 2 duros, literalmente, não tinha dinheiro, bispa. Imagina, gente, eu morava em 2 cômodos. A família da Daiana morava, muitas pessoas, em talvez 3 ou 4 cômodos. Nossa realidade é muito pobre, muito simples mesmo. E aí, qual que era o meu sonho? Meu sonho, gente, que Deus sempre nutriu, era aquele negócio da Disney. Príncipe, princesa. Eu amo, gente, o universo da Disney, acho que é muito legal. E foi o próprio Deus que cuidou, o lúdico. Aí eu vejo hoje muitos pais tirando seus filhos do lúdico. Não, gente, deixa o lúdico. Porque o que me manteve foi o lúdico. Na fase do casamento. Príncipe, princesa. E aí, Deus fez todo um milagre. Nós nos casamos. Deus usou pessoas que nós amamos. Com o buffet. Deus usou pessoas que nós amamos para nos honrar, abençoar. Deus usou pessoas que nós amamos para nos abençoar com a casa. Nós não pagamos aluguel. Nossa casa parecia um apartamento. A senhora conheceu. Foi surreal. E as coisas foram acontecendo. Então, não foi aqueles casamentos de fundo de quintal, não, bispa. Não, eu sei. O nosso casamento, até hoje, nossos amigos falam, foi muito simples, mas foi tudo muito bonito. Sabe por quê? Porque o melhor convidado estava lá, que é o Espírito Santo de Deus. E aí, meus amigos da faculdade, antes, né, de rua, etc., me questionavam. Como que você vai casar com uma mulher se você não deu o primeiro beijo ou se você não fez nem sexo com ela? E aí o livro falava até sobre isso, porque o Espírito Santo é o mais interessado nisso. Porque o sexo dentro do casamento, a cama é um altar. E olha que lindo. Só que o que as pessoas veem hoje? A cama como cama. Sim. Não, a cama é um altar. Ou seja, quando nós temos relação sexual debaixo de bênção dentro do casamento, isso gera só bênção. Você tá entendendo? Obviamente. E aí, então eu não tinha mais essa preocupação. Não tinha essa preocupação, né? Porque eu tinha tanta confiança no Espírito Santo, que ele cuidava de todos os detalhes. E foi durante a fase do casamento que eu tive acesso àquela frase. Fé é assim, primeiro você põe o pé e depois Deus põe o chão. E aí não tem como eu não olhar para as escrituras. Vem, anda sobre as águas. É a fé, aquele homem teve que pôr o pé. E aí Deus segurou as águas. E aí quando ele olhou para a humanidade dele, foi por isso que ele afundou. Porque ele começou a olhar para a humanidade dele, tirou os olhos de quem realmente podia fazer as coisas. Aí, calma, mas vem aqui, deixa eu te segurar. Enfim, aí nós nos casamos. E mais lindo ainda, que no dia do nosso casamento, as pessoas falavam para Daiana, nossa, você tá parecendo uma princesa. Sim. E o que as pessoas falavam para mim? Nossa, você tá parecendo um príncipe. Olha o cuidado de Deus. Uma princesa indiana. Uma princesa indiana. Olha o cuidado de Deus. Príncipe, que eu gostava do mundo da Disney lá, aquela coisa toda. A Daiana, princesa. Olha isso, são os detalhes, bispo. Então vale a pena obedecer, vale a pena. Sim, né? E aí, melhor ainda, né? A gente teve até lua de mel fora do Brasil. Olha isso. Sem dinheiro. Porque eu liguei pra uma amiga, ela falou, eu preciso de fazer uma viagem. Quanto você tem? Não tinha nada. Eu falei, vou falar um número. Tenho R$1.000. R$1.000 não dá pra fazer nada. E aí, enfim, me mandaram o número de uma agência de viagem, que é a Kellen, uma bênção, usada por Deus. Olha, tô com uma viagem aqui para Buenos Aires, que era o sonho da Daiana, inclusive, e aí você pode pagar depois do casamento, em 12 boletos. Eu falei, é esse mesmo. Não tinha dívida, era uma bênção. E aí fomos para Buenos Aires, foi uma surpresa para Daiana, tudo mais. E a gente vem construindo a nossa história. Quando a senhora falou de vários booms, esse foi um boom. Sim. E aí foram tendo outros booms. Bons profissionais, bons de mudança, bons de trabalho. Nossa, tem um monte de boom. Sim, foi muito incrível. Na verdade, para um casamento, eu estava falando a respeito disso esses dias, ele dá certo. É como eu já falei aqui, e sempre falo, né, para as meninas, que o marido não vem pronto e a esposa também não. É um relacionamento, né, uma amizade. E só que o principal de tudo isso, para que um casamento dê certo, é que você convide o Senhor para estar. Não só na festa, mas na sua vida, no centro. Na verdade, em qualquer relacionamento, nós precisamos que o Senhor, ele seja o centro, né? E então nós vimos isso no casamento de vocês, que foi algo assim muito, muito incrível. E a palavra do Senhor diz que o homem, o esposo, ele precisa cuidar da esposa como Jesus cuida da noiva. Mas se esse esposo não tem relacionamento com Jesus, como que ele vai cuidar da noiva? Não vai. Né? Então, realmente, vocês convidaram
Jesus para o centro. Total. Né? Total, do começo ao fim. É. E foi assim, muito incrível. E tem os desafios dentro disso, né, Bispo? O nosso casamento é um casamento... Claro. Eu não vou falar que é um casamento como qualquer outro, não é. Como qualquer outro, eu não sei como são os outros casamentos. O nosso casamento é uma bênção, né? E aí uma coisa muito interessante que a senhora falou, é que hoje as mulheres, elas querem um homem pronto. Gente, não existe... O homem pronto tá casado. Tá casado. O homem pronto tá casado. E aí eu quero um marido assim, minha irmã, meu irmão, entenda. O homem pronto já tá casado. E a mulher pronta tá casada. Se você quer um relacionamento, você vai ter que investir tempo. Você vai ter que investir oração. Ele não vai vir, eu não vim pronto. Nossa, coitada da Dayana. Não, literalmente, né? Porque eu era muito pra frente. Né? Então, gente, eu não tinha referência masculina. Eu trabalhava em uma perfumaria com só mulheres. Eu me tornei maquiador profissional. Num dos meus trabalhos, que aí eu, inclusive, Deus pediu, nada contra um homem heterossexual ser maquiador, não, é particular meu. E aí um dia eu tava fazendo missões, Deus falou assim pra mim, Ramon, você pode continuar deixando as pessoas bonitas por fora, mas eu quero te ensinar como torná-las bonitas por dentro. Deus me deu uma escolha. Eu tenho certeza, se eu continuasse sendo maquiador, eu ia ser hoje um grande maquiador, com uma boa história, uma boa marca, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu gosto de trabalhar, gosto de empreender, meu negócio é esse. Só que Deus me deu uma escolha. E eu escolhi as pessoas. Deixa eu te falar. Tipo Pedro. É isso. Pedro. Muito! Vou te fazer pescador muito, de homens. Muito. Pedro, você pode até pescar muito bem. Seu barco pode ser muito conhecido. Mas eu quero te fazer pescador de homens. Decisão, Foi bem bispa. isso. Decisão. É decisão. Porque Deus não amarra ninguém. Não. Ele decide. Jesus falou, É um convite. me segue. Sim. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. E aí, as coisas foram acontecendo. E aí, eu lembro que um dia eu tava no monte também. E aí, Deus pediu meu trabalho. A Dayana não trabalhava, Deus pediu meu trabalho. E aí, eu voltei pra casa assim. Inclusive, Deus usou o apóstolo. Não sei nem se ele sabe disso. Com certeza, ele não sabe disso. E ele chegou em mim assim, tava tudo escuro. Ele falou, Deus não vai tomar a decisão que você precisa tomar. Você tem que fazer alguma coisa. E eu fui no monte buscar uma resposta. E eu voltei pra casa com a resposta. Cheguei em casa, a Dayana estava dormindo. Fiquei quietinho lá. Só que a mulher, ela sente. Ela falou, Deus falou com você? Eu falei, falou. O que Deus falou? Deus falou que é pra mim sair dessa empresa. E aí ela falou, tá bom. Então se tiver comer sal, a gente come sal. Foi exatamente isso. E aí eu tomei a decisão. Não tive medo. Eu não tenho medo de tomar decisão. Eu não tenho medo de encerrar ciclos. Zero. Porque eu confio no Deus que fez a promessa. Assim, aqui. Se tiver que largar tudo agora, vamos largar tudo agora. Vamos. O que eu tenho que fazer? Onde eu assino? Entendeu? Só que hoje com muita mais sabedoria, né, Bispo? Sim. Hoje a gente tem um caminho, hoje a gente tem um maturidade, negócio, tem maturidade. Né? Mas mesmo lá, com pouca maturidade, Deus estava lá. Sim. Não, zero problema. Porque eu tinha uma fé. Né? Então eu até falo, gente, eu queria ter a mesma fé do meu casamento. E a gente tá provocando, mas vai dar tudo certo. Estamos indo, tá indo. Que incrível. Bom, por um tempo, e nós conversamos brevemente sobre isso no nosso último encontro, encontra assim, viu, gente? De repente, a gente se encontrou no box, nós nos encontramos numa loja na nesse rua. dia. Gente, esse último, então, foi de Deus. Extremamente de Deus, com resultados e tudo. Incrível. Toda vez que a gente se esbarra em algum lugar, Deus fala alguma coisa. E você falou algo que eu até falei com meu esposo sobre, que me emocionou e me deixou muito feliz. Porque por um tempo, eu olhava para você, para a pastora, e eu via que, poxa, existe um chamado, tem algo a mais para esse menino fazer, para ela fazer, tem algo grandioso, assim, além de todas as conquistas que eu sei que tem acontecido na sua vida, todas as mudanças, que depois que eu quero que você fala rapidinho sobre isso, mas tinha deixado algo, eu não conseguia mais enxergar. Cadê o pastor Ramon? Cadê a pastora Dayana? E aí você falou que conseguiu, né? Que isso foi resgatado na vida de vocês. E isso me deixou assim numa alegria tão grande, porque Deus, ele não erra. Não. Ele não erra, né? Como nós aprendemos, onde ele aponta, ele paga a conta, né? Então ele não errou, e foi interessante porque na unção do pastor Ramon, quem conhece o apóstolo, meu esposo, sabe que, gente, é uma doideira mesmo, né? Ele é imprevisível. Ele é imprevisível, ele é muito doido. E é doido em Deus, tá? Mas, no caso do pastor Ramon, ele tinha um particular com o Senhor. Senhor, me avisa.
Me comunica. Me comunica. Não foi? Foi. Só que a gente não sabia disso. E justamente com ele, porque a gente nunca avisa ninguém, mas justamente com você, nós avisamos. Sim. Olha que incrível, né? E parece que ficou, não vou dizer perdido ou esquecido, não, mas parece que estava engavetadinho isso. E de repente eu tô conversando com você e eu vi que isso algo trouxe de volta para você. O que aconteceu? Bispa, é muito interessante porque naquele momento eu estava super atuante dentro do ministério e aí ok, né? E aí, o que acontece? Se eu fizer um machucado aqui na minha mão e eu tiver que fazer uma cirurgia, eu vou cortar, né? E aí a gente vai passar o bisturi elétrico e vai cauterizar. E aí, quando a gente cauteriza, a gente não sente, a gente perde a sensibilidade. Por um tempo eu fiquei cauterizado dentro do meu ministério pastoral. E aí, foi mais uma vez, dentro de uma sala de treinamento, que Deus falou comigo. Que loucura, não foi dentro da igreja, bispo. E, gente, só pra você entender, eu sou da igreja, tá? Eu vou pra igreja, Ele é da igreja. Eu amo congregar, eu como que os irmãos vivem em união. Sim. É importante que não deixe de congregar, sim, pelo amor por de Deus. favor. Mas os ambientes de transformação porque Deus ele faz como ele quer. Como ele quer. E Deus ele sabe como ele faz comigo, né? Sim. E aí, Cada pessoa é diferente. O meu ministério ele estava cauterizado. E tá tudo bem. E eu entendi que era um tempo realmente de eu me abastecer, era um tempo realmente da caverna. Hoje eu tô com muita clareza, eu entendo. E as pessoas não reconheciam isso na minha vida. E tá tudo bem. Porque talvez eu não tinha cheiro de ovelhas. Eu não tinha cheiro de ovelha para as pessoas que estavam me vendo ali. Sim. Mas, gente, eu tinha muito cheiro. Os ursos que eu matei, os leões que eu tive que matar durante a minha jornada, ninguém viu. Mas eu só não tinha cheiro de pessoas. Mas eu tinha, bispa, a história. Eu tinha sangue de animais. Literalmente é exatamente isso. E aí, ok, foi por isso que Deus me escolheu para ser um pastor. Não foi porque eu tenho uma boa oratória, porque isso foi desenvolvido. Sim. Não foi porque eu tenho um conhecimento da Bíblia minimamente, isso foi desenvolvido. Você estuda hoje, você faz teologia e você realmente não te faz apto para ser um pastor. Sim. Entendeu? Então, qual que é o critério para ser um pastor hoje? Qual que é o critério? Você tem que ser formado na mais alta teologia? Não entendi. Entendeu? A Bíblia ela não fala que eu preciso ser um teólogo para ser um pastor. Não me mostra. Não. Mas a Bíblia me fala que eu preciso ser um marido de uma mulher só, e ter os princípios, e carregar várias coisas. Aí joga no Google, enfim, aí você já descobriu. E aí foi isso que aconteceu. E aí, numa sala de treinamento, nós fomos jantar. Acabou o treinamento, nós fomos jantar, legal, e tinha uma pessoa não cristã do meu lado. E a gente estava aqui conversando no jantar e de repente ela vira pro lado e ela pergunta assim pra mim: "Você é pastor?" Aquela hora eu fiquei em choque. Eu falei: "Mas de onde ela tirou isso?" Que ela não me conhece. E eu falei: "Sou, mas eu não falo pras pessoas." Isso foi agora, fevereiro de 2025. "Sou, mas eu não falo pras pessoas." Aí eu falei: "Entendi, porque você fala as coisas assim, assim, assado. Você fala tão bonito das coisas de Deus, essas coisas, tá tudo certo." Aí aquele dia o Espírito Santo falou comigo. Voltei pra casa e já começou de novo. E aí as coisas foram acontecendo. E eu falei: "Gente, realmente, eu sou um pastor. E aí eu preciso me apropriar dessa identidade." Sim. Porque o que o diabo quer fazer? Sofismas. O que são sofismas? Mentiras contadas como se fossem verdade. Então o diabo começou a contar mentiras. E como que o diabo trabalha, Bispo? Na primeira pessoa. O diabo ele fala assim, presta atenção. Eu não sou um pastor. Aí você ouve aqui na cabeça, eu não sou um pastor. Não é você que está pensando, é um sofisma, é uma mentira contada como verdade. E eu comecei a acreditar naquele sofisma. Lembra que eu estava cauterizado? Uma pessoa cauterizada não ouve a voz de Deus. Sim. É chocante, né? Ainda que Deus cuide ali. Aí, beleza. Mas aí eu fui retomando a sensibilidade e aí eu falei, não, até que um dia o demônio caiu por terra, em nome de Jesus, eu sou um pastor. Quando você declara. E o que é declarar? Não é pensar. É declarar. Então, declare hoje. Por exemplo, você é em casa. O que você é? Você é mulher. Qual que é a sua verdadeira identidade? Não, eu sou uma mulher amada, abençoada, nasci para prosperar. Eu sou realmente... Ainda que o cenário seja o caos, tá? Sim. Meu marido é uma bênção, meu marido é um homem de negócios, ainda que seu marido deva. Meu marido é um homem que paga, meu marido é que honra. Gente, o que você está fazendo? Você está declarando essa identidade sobre você. Você está declarando essa identidade sobre seus filhos. O que eu vejo hoje? Os pais... autodiagnosticando seus filhos. Meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo. Ele tem um laudo? Porque até com laudo eu já vi os pais declarando ao contrário, tá? Não como negacionistas, mas como fé. E eu conheço pessoas com laudo que os filhos foram
curados, porque o pai creio. declarava. O pai declarava. Então, o que nós estamos declarando sobre a nossa identidade? Sim. Então, hoje, o que eu declaro sobre a minha identidade? É um exercício que eu faço, convido vocês a fazerem todos os dias. Eu acordo, agora como eu mudei, eu tô sem esse mural da visualização. Mas o que eu falava? Eu tinha uma sequência, tá, Bispa? Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou um bom pagador, eu sou um ótimo marido. E eu sou bonito. Eu ia, porque o diabo quer deturpar a nossa identidade. Sim. Então eu só ia falando coisa boa. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Depois, mural da visualização da vida extraordinária. O que eu fazia? Eu olhava as casas que são bonitas, os carros que são bonitos, bonitas, pessoas alegres, porque as pessoas acordam e veem desgraça. Jornal. As pessoas só leem coisa ruim. Passa o feed ali, só... Não tô falando que você não pode ver, mas tem que ter tem que equiparar aqui a situação. E aí comecei a ver coisa boa, aí eu comprei minha carteira Montblanc, que era o meu sonho, uma carteira Montblanc, foi isso que aconteceu, foi isso que foi acontecendo. E aí você vem atraindo, porque é um estado de vibração, Bispa. Deus é prosperidade, Deus é amor, Deus é abundância. Se Deus é amor, se Deus é abundância, Deus é prosperidade, por que eu vou viver aquela vida miserável? Sim. Olha de onde eu saí, pelo amor de Deus, eu precisava comunicar coisas diferentes. E aí vem o quê? A profecia. O que é profecia, Bispa? Lançar palavras à frente. O que eu faço? Eu lanço as palavras à frente. Eu vivo a melhor vida hoje, eu vivo uma vida boa, mas ainda não é a melhor. Então o que eu faço? Eu profetizo que, eu vou ter um melhor carro. Não que eu precise do melhor carro. O meu carro hoje me leva, Bispa. Mas se Deus tem isso para mim, eu vou querer acessar. Sim. Se Deus tem a melhor casa, eu vou querer acessar. Se a casa que eu moro hoje é a melhor, Deus, obrigado. Mas se Ele me mostrou algo melhor, já era, Bispo. Por quê? O que o olho viu não tem como dizer. E Deus já me mostrou. Se Deus me mostrou, tá mostrado, acabou. Já deu. E se seu cérebro... Posse. E lembra que eu falei lá atrás, na questão do meu pai, o meu cérebro falou que meu pai me abandonou e eu acreditei. Já era, ele registrou uma imagem. O cérebro ele registra imagens fotográficas para dar sentido nas coisas. O que eu faço? Então eu consegui, hoje através de exercícios na inteligência emocional, eu consegui visualizar uma boa casa, um bom carro, uma família incrível, consegui visualizar meus filhos, eu consegui visualizar tudo. Então se a minha mente já chegou, o Walt Disney já dizia, se você pode sonhar, você pode realizar. Quais são os sonhos que você não está sonhando porque está olhando para a capacidade aqui, ó? Sim. Para com isso, vamos sonhar, gente. Tem que visualizar, Bispa. Tem que visualizar. E assim, o que a palavra do Senhor em Lucas vai dizer, o que é impossível para Deus? Nada. Nada é impossível. Sabe o que acontece, pastor? Infelizmente, muitas pessoas ainda têm aquele pensamento maligno, né, de que o cristão, ele tem que ser pobre. Tá amarrado. Ele tem que ser pobre para ser humilde. Gente, humildade não diz sobre dinheiro, sobre carro, sobre roupa, sobre casa, não. Se nós vamos comer o melhor dessa terra e se você é uma boa pessoa, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que paga suas contas, uma pessoa que vive a sua vida, uma pessoa que se dedica às coisas de Deus, buscai primeiro o reino dos céus. Se você está buscando o reino dos céus, a justiça de Deus, se você é uma pessoa de caráter, né, não tem a ver com a sua roupa. Não. É óbvio que o Senhor, ele vai retribuir aquilo que você está semeando, porque a verdade é que a gente escolhe a semente, mas não escolhe a colheita. Não tem como. Você já lançou. Então, essa coisa de, não, o crente tem que ser pobre. Não, o crente tem que ser próspero, tem que ser abençoado. Óbvio que, de repente, Jesus vai voltar e a pessoa não comprou uma casa, Jesus vai voltar e a pessoa não tirou um carro zero, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. O que Deus mostrou pra você, o que Ele falou, interessa o que Deus falou pra você. E dá pra ser uma pessoa humilde, e tem que ser, né? Com muito dinheiro no bolso, com casa boa, com carro bom, e se não tiver também tá tudo bem. A humildade não é sobre a sua roupa. Não. A humildade é sobre o seu caráter, é sobre o seu coração, é sobre como você trata o outro. Sim. Né? E é assim, eu costumo falar assim, ó, você nascer numa condição, não tem muito o que fazer. Uhum. Você não escolhe. Mas do jeito que você finaliza a sua vida, você pode escolher. Sim, você pode escolher. Então, assim, você escolhe se você vai morrer pobre,
Você escolhe se você vai morrer nessa lama, dessa desgraça da vida, às vezes que a pessoa tá vivendo. Você escolhe. Ah, Ramon, não escolhe, não escolhe. Escolhe. Tô falando. São decisões. Eu tô falando com propriedade, bispa. Eu escolhi que a minha vida vai para um lado completamente diferente da que eu fui exposto quando pequeno. Então, quem tá falando? É uma pessoa que viveu o negócio. Entendeu? Eu decidi, entendeu? A viver na contramão das coisas. Então, você em casa, decida hoje viver na contramão da sua realidade. Se sua vida é boa, pode ser melhor, mas decida para onde você quer ir. Pastor, a nossa conversa está muito boa e eu acho que nós ficaríamos aqui horas falando, né? Mas a gente já está caminhando para o final e eu queria que você falasse para nós quais são as ferramentas que você usa para essa mudança de vida, para esse estilo de vida. Conta para nós. Tá. Então, a mudança da minha vida, ela veio realmente através de decisões, né? Como eu já disse. Ano passado eu fiz um treinamento de inteligência emocional. As pessoas precisam olhar para isso, bispo, né? As igrejas precisam falar sobre isso. Porque se você não cuida das emoções, por exemplo, pastor cuida do espiritual, das emoções, existem pessoas que cuidam disso, né? Hoje, inclusive, eu estou em formação para ajudar as pessoas, né? Um coach mesmo. Estou fazendo essa formação para ajudar as pessoas com a minha história. Existe a base espiritual e existe a ferramenta, que são exercícios, etc., comprovados com resultados, com ciência, tá, bispo? Uhum. Então, foi um treinamento que fiz ano passado. E recente agora, é um treinamento que eu fiz, que foi o Legendários, que foi realmente um divisor de águas a mais, né? Deus sempre esteve comigo, Deus nunca precisou de uma montanha para realmente transformar a vida de alguém, porém, Deus chamou Moisés para o monte, e aí realmente as coisas aconteceram. Lembra que Deus falou comigo no monte, Sim. quando eu tinha 15 anos? Aí Deus falou comigo no monte, quando eu fui pedir as contas de uma empresa, e nessa vez Deus me chamou para o monte mais uma vez, foi o Legendários. E aí eu falo para você, mulher que está me assistindo, ore para que seu marido faça o Legendários. Meu marido precisa? Com certeza ele precisa. Porque existem dores do seu marido que ele não te contou ainda. E talvez a ferramenta do Legendários vai ajudar ele a lidar com aquilo. Porque é só de homem, é masculinidade, é vocabulário de homem. Presta atenção, não é vocabulário torpe, bispa. É linguagem para homem, diferente no chá de mulheres, né? No chá de mulheres a gente fala coisas de mulheres. Sim. E no Legendários, de maneira muito limpa, de maneira muito linda, inclusive, com muita unção de Deus, porque é 100% espiritual. É muito louco, é muito espiritual. Os homens vão ser tratados pelo próprio Deus, que é surreal. Então, é um momento de muita intimidade, comunhão. E aí, bispa, é muito legal, que é só pra gente desmistificar aqui, que o Legendários não é um movimento de igreja. Uhum. Tá? O Legendários hoje é uma ferramenta que ajuda a sociedade. Se os pastores conseguissem entender o poder do movimento Legendários, todos levariam para a sua igreja. Todos apoiariam a causa. Todos. Porque o Legendários, ele fala sobre honra, lealdade, amor entre os irmãos, a gente se ajudar. Tá entendendo? Família não se abandona, bispa. Família não se abandona. Se você, mulher que está nos assistindo, ou homem, está pensando em desistir da sua família, família não se abandona. Sim. A gente vai lutar até o fim dessa família. Né? Eu não tenho mais armas para lutar. Aí que entra o irmão. Irmão, luta comigo. Então o Legendários, ele traz um pouquinho desse conceito, inclusive que um legendário ele precisa servir na sua igreja local. Senão ele não é um legendário. Não faz sentido nenhum não ajudar a sociedade, não ajudar a sua igreja. Sim. Entendeu? Então, são essa uma das ferramentas. E tudo que é de treinamento, bispo, eu faço mesmo, inteligência emocional, desenvolvimento, PNL, vou continuar fazendo, porque as pessoas precisam da nossa ajuda. Sim. Se for para estudar, é bênção. Amém. Bom, como nós sempre fazemos aqui, vamos para o nosso bate-bola. Bora. Um sonho. Eu quero conhecer a Disney. Boa. Um lugar? A Disney. Tá certo. Um arrependimento. Não me arrependo. Porque se eu tivesse... obviamente, não tem como falar de bate-pronto, né? Mas realmente eu me arrependo das minhas escolhas, né? Do pecado, essas coisas todas. Mas se não tivesse sido dessa forma, eu não estaria aqui hoje, né? Hoje eu moro numa outra cidade, eu tenho um trabalho maravilhoso, eu tenho minha própria empresa, eu tenho minha consultoria, eu tenho tantas coisas boas. Se eu não fizesse tudo o que eu fiz, talvez eu não estaria onde eu estou. Então, arrependimento, eu só sigo. Certo. Uma frase de efeito? Sua marca é você. Então, tudo que você faz reflete de fato no mundo. Então, a sua marca é você. Jesus para você é? Jesus é meu pai, né? Que realmente cuidou de mim todo esse tempo. Uau! Pastor,
um prazer receber você aqui. E eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Amém. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você se emociona. Nossa, eu me emocionei muito porque tem um amor, tem um carinho, né, por ele, por essa família. E eu tenho certeza que Deus falou com você. Compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que está precisando. Não deixa de nos seguir lá no Instagram, no YouTube, se inscreva, aciona o sininho e esse foi mais um Shema Histórias, especialmente para você.